ao querido pastor Elias Brenha, que todo ano no mês de abril ele volta para celebrarmos o aniversário desse ministério online, porque ele era presencial ali na Praça do Lagoa Bonita. Na Muito bom. praça, o pastor foi o primeiro também a participar ali com a mensagem e dar as boas-vindas, né, ao meu ministério, ele como pastor ali da igreja do NASP. Mas isso foi em 2018, quando eu cheguei lá. E de repente, em 2020, veio a pandemia e corremos para o Zoom. E quem foi o primeiro a estar lá também foi o pastor Brenha. Então, eu de coração agradeço todo o apoio que o pastor tem dado. Há 5 anos, pastor. E de ter, assim, todo ano aceitar o convite de estar aqui conosco. Muito obrigada, pastor. Eu sei que Deus tem continuado, assim, a abençoá-lo, a usá-lo, né, na sua obra. E mais um ano se passou. Como é que está tudo, pastor? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu vi que tem mais um netinho na história, né, pastor? Oi, Zina, boa noite. Boa Boa noite. noite a todos aí, os meus queridos. Vejo rostinhos aí muito conhecidos, muito especiais, alguns que eu não conheço, né? Janelinha fechada, mas está tudo bem, né? O importante é estarmos aí conectados com Deus. Zina, eu tô bem, eu quero te agradecer. Para mim é uma honra, tá, Zina? Participar com você desse grupo. Eu acho que esse é um ministério lindo que você faz. É um ministério consistente, isso é maravilhoso, né? Eu sei o quanto isso exige da gente, né? Porque quando a gente abraça um ministério, a gente faz isso pelo chamado, né? Que a gente sentiu, pela vocação que Deus colocou no coração da gente. E manter aí, né, um ministério como o seu, semanalmente, fazendo lives, intercedendo pelas pessoas. Isso é extraordinário. O que a gente mais precisa hoje é de oração e de intercessão, né? Eu, desde aquele período lá da pandemia do NASP, né, quando ainda eu estava ali como pastor, eu senti necessidade de me aprofundar um pouquinho mais, né, nesse ministério online, né? E desde aqueles anos especiais ali do meu pastoreio no NASP, eu mantenho meus minutos de esperança, agora diários, né? Então, eu sei o quanto custa isso, quanto trabalho, quanta dedicação. E eu quero te parabenizar, viu, Zina? Que você continue sendo uma bênção aí para as pessoas e abrindo esse canal sempre aí para abençoar vidas e as mensagens, as orações, os pastores que passam por aqui, enfim, todos são usados por Deus para abençoar, né? Eu estou muito feliz, obrigado pelo convite mais uma vez. Chegou mais um netinho aí, é, o Mateus, agora são dois netinhos e eu estou muito feliz, né? O Mateuzinho fez 5 meses agora. É uma graça, é lindo, lindo, lindo. Eu digo que tem a cara do vovô, né? É muito especial. Ele é tudo de bom, né? O Mateuzinho é uma doçura de bebê e a gente está muito feliz, graças a Deus. Virão outros, virão outros aí e eu estou na expectativa de que Deus envie mais alguns netinhos. Enquanto isso, Zina, a gente continua firme aí na área ministerial da PAC, cuidando dos pastores, fazendo o melhor que a gente pode para Deus, né? É isso mesmo. Então, pastor, eu quero dizer que esse ministério aqui, né, só para contextualizar para as pessoas que não conhecem, ele tem 20 anos, né, de ministério, ele era presencial, foi presencial, né, que começou na Flórida. Eu fui para o NASP, levei para lá. Então, tem sido uma benção, pastor. E não é um ministério assim somente das terças-feiras, né, à noite. Ele é um ministério corrente. Eu sou procurada assim por muitas pessoas por oração continuamente. Tem pessoas que não gostam de expor os pedidos, eles pedem para mim. Então é um ministério, não é o meu, né? Eu não chamo o meu ministério. Eu fui chamada, né? É o ministério de Deus.
E tem sido assim uma bênção, pastor. Tem muitas pessoas me falando que estão felizes de vê-lo aqui. A Miranda falou que foi a sua fisioterapeuta, pastor, quando trabalhou na clínica ao lado do Hospital Adventista, na Aclimação São Paulo. Ela está aqui. É, Olha, é. eu passei algumas vezes lá desenganado, indo para cirurgia, e eles me tiraram da cirurgia duas vezes com um problema no meu ombro. Hoje eu tô, tá perfeito e tal, mas foi, né, Maria? Foi realmente um desafio. Eu me lembro que eu era pastor em Moema na época, e eu passei 7 meses para recuperar um braço, para não ir para cirurgia. E foi assim, de segunda a quinta, às vezes de segunda a sexta, todo dia. Mas eu falei, olha, eu vou sair dessa daqui, né? E saiu mesmo, né? Fisioterapia maravilhosa daquele grupo lá, E a, fantástico. Ma- e a Miranda também, ela tem um ministério muito bonito de pôr do sol nas sextas-feiras. Muito lindo, já participei lá, é uma benção. Mas É. me judiaram, viu, Zina? Ah, Judiaram é? de mim. Opa! Tinha hora que eu gemia lá, mas no fim valeu o sofrimento. É, mas foi necessário, com certeza, pastor, porque está bem, né? Que bom, É isso mesmo. graças a Deus. Então, tá bem. Muito obrigada, pastor. E estamos aqui, né, para ouvir a sua mensagem, que sempre é inspiradora e nos traz assim muita esperança, viu, pastor? Muito bom, Zina. Eu vou trazer uma reflexão então para vocês hoje. Eu pensei bastante. E eu quero refletir em dois versos, tá? De Êxodo, capítulo 13. Então, vou convidar vocês aí a abrirem a Bíblia. Estou feliz aí por ver o pastor Richard, esposa, e outros aqui, queridos meus, tá? Que Deus continue cuidando. De vez em quando eu cruzo com o pastor Virgem aí nas alamedas, nas ruas, no mercadinho, né, pastor? Sempre animado, vai enchendo o carrinho, fazendo compras, ô coisa boa, né? É uma bênção. Que Deus continue cuidando de vocês. Bom, gente, Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22, diz assim, olha, vou ler aqui na minha Bíblia. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Quando a gente lê a história do povo de Israel, né, desde a sua libertação do Egito até a entrada ali na Terra Prometida, a gente vê a ação permanente de Deus na vida daquelas pessoas. É incrível, né? Essa declaração aqui de Moisés é a maior prova, é a maior prova desse cuidado permanente, dessa ação permanente de Deus agindo em favor do povo, né? E quando a gente lê as histórias, eu amo o Antigo Testamento, eu amo as histórias do Antigo Testamento, é, e sei que é mais do que histórias, não é? É uma, é uma experiência diária com Deus. Eu estava lendo um livro essa semana, falando sobre relacionamento com pessoas e tudo mais, e eu achei uma frase que me chamou a atenção assim profundamente. O autor dizia assim, que a Bíblia ela não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de modelos. Ela nos ensina todos os dias. Eu parei para pensar muito nessa citação. A Bíblia não é um livro de histórias, é um livro de modelos. E com isso, eu entendo que, embora a Bíblia contenha histórias, ela não é um livro de histórias, porque todas as vezes que você toma a Bíblia nas mãos, todas as vezes que você lê a mesma história 10, 15, 20 vezes, ela vai falar diferente para o seu coração, porque o Espírito Santo, ele molda a sua mensagem às nossas necessidades. Eu não estou falando aqui de valores, de princípios, de mandamentos, não. Estou falando da essência daquilo que as histórias da Bíblia proporcionam para a gente. Então você pode ler a mesma história
E dependendo do momento que você está passando, da experiência que você está vivendo, aquela história tem um sentido diferente para você. Quem faz isso? É o Espírito Santo. E um dia desses, lendo o livro Patriarcas e Profetas, ou melhor, Patriarcas e Profetas mesmo, Ellen White falava o seguinte: a história da vida de Israel no deserto foi registrada para o benefício do Israel de Deus até o fim do tempo. Ou seja, a história, quando a gente lê a história de Israel, do povo de Israel, essas histórias projetam a nossa imaginação, projetam a nossa memória para a história da nossa vida e para a nossa caminhada e peregrinação aqui nesse mundo. Então, a história de Israel, da sua peregrinação, é um modelo da nossa história e da nossa peregrinação ao longo da nossa vida. Então, veja bem. Eu quero que você entenda, quem me ouve, me acompanha, sabe que eu gosto muito de ser muito didático nas minhas reflexões. E eu quero deixar de forma assim bem organizada para vocês 3 lições que nós aprendemos com esse momento e com essa declaração de Moisés. Então guardem isso. A primeira lição: embaixo da nuvem nunca estamos sozinhos. Guardem isso. Embaixo da nuvem, nunca estamos sozinhos. Nós lemos aqui, não é, no verso 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Deus nunca abandonou durante 40 anos o seu povo pela travessia do deserto. Se surgisse qualquer imprevisto, Deus estava presente. Se faltava comida, ele mandava codornizes, ele mandava o maná do céu. Se faltasse água, ele fazia brotar a água da rocha. Se surgisse ali no meio do caminho um mar, ele abria o mar. E o povo tantas vezes, não é, se rebelou, contudo, Deus não retirou deles o seu cuidado. É lindo isso, não é? É lindo a gente imaginar que embaixo da nuvem nós nunca estamos sozinhos. Quando Moisés estava fazendo o seu último discurso antes da sua morte, e esses discursos de Moisés estão registrados lá no livro de Deuteronômio. No capítulo 29, verso 5, Moisés diz assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Note que coisa linda. É extraordinário isso daí, né? Ou seja, não faltou nada. Deus cuidou deles durante 40 anos, né? Em meio, quem conhece o deserto, ali por onde o povo peregrinou, sabe o que eu estou dizendo. Durante o dia, um calor insuportável, e durante a noite, um frio quase que insuportável também. Mas olha que coisa interessante, toda vez que eu lembro essa história, eu paro e penso no seguinte: Deus não tirou o sol, mas Deus deu uma nuvem. Deus não tirou o frio, mas Deus deu a eles uma coluna de fogo. É interessante que Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela fala que aquela coluna de nuvem e a coluna de fogo que acompanhou o povo durante 40 anos era a presença visível de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo estava presencialmente conduzindo e manifestando aquilo que em teologia nós chamamos de teofania, ou seja, é uma manifestação grandiosa do poder de Deus. Deus estava presente no meio deles. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tirando assim uma rápida lição aqui desse conceito de que embaixo da nuvem nós não estamos sozinhos. Você alguma vez já se sentiu sozinho? Você alguma vez já se sentiu abandonado pelas pessoas? Você alguma vez já se sentiu desprezado pelas pessoas? Eu quero que você entenda o seguinte:
Se você estiver com Jesus, você nunca estará sozinho, porque embaixo da nuvem nós nunca estaremos sozinhos. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, o apóstolo Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o quê? Cuidado de vós. Então, note, me permitam ler aqui, eu anotei aqui duas citações muito interessantes. Uma é do livro Caminho a Cristo, página 86, e a outra é do livro Patriarcas e Profetas, página 294. Na primeira citação do livro Caminho a Cristo, Ellen White diz assim: aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade, ao mesmo tempo cuida das necessidades do pequeno pardal, que confiante solta o seu humilde gorjeio. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima, diz Ellen White, é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. Embaixo da nuvem, queridos, nós nunca estaremos sozinhos. Amém? E há uma outra linda declaração aqui do livro Patriarcas e Profetas, página 294. Ellen White diz assim: a senda por onde Deus guia pode estender-se através do deserto ou do mar, mas é um caminho seguro. Então, às vezes a gente reclama dos desertos da nossa vida, né? E todos nós temos que passar por um deserto. Eu li um livro, não me lembro agora em que momento foi, mas o autor dizia o seguinte: os desertos, eles são necessários e indispensáveis na nossa vida. E a gente precisa passar por um deserto antes de colocar os nossos pés na terra prometida. Ninguém colocará os seus pés na terra prometida sem primeiro ter passado por um deserto. E nós sabemos qual é o deserto da nossa vida. Alguém já passou ou alguém vai passar. Se você ainda não passou, se prepare, porque você vai passar por um deserto. Todos nós passamos por esse deserto. Agora, como Ellen White nos diz, a senda por onde Deus guia pode estender-se através do deserto ou do mar, mas é um caminho seguro. Eu gosto muito disso. Então guarde essa lição. Eu não sei qual o deserto que você está passando, mas uma coisa eu sei: você não está sozinho, porque embaixo da nuvem nunca estamos sozinhos. A segunda lição que nós aprendemos é que embaixo da nuvem sempre somos guiados pelo Senhor. Eu gosto de pensar nisso. Lá no livro de Números, capítulo 9, verso 17, nós lemos algo assim extraordinário a respeito dessa nuvem. Moisés diz assim: quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Ou seja, Deus guiava o povo através da nuvem. O povo dependia da direção de Deus todos os dias. Não era uma dependência esporádica, era uma dependência permanente de Deus. E há uma coisa muito interessante, porque eu estou baseando essa minha reflexão em um capítulo do livro Patriarcas e Profetas. Eu gosto muito, e alguns textos e algumas frases dela ali me fizeram pensar muito nessa reflexão que eu estou trazendo para vocês. Na página 393 do livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz assim: todos os olhares estavam volvidos ansiosamente para ver em que direção a nuvem os seguia. Então, notem, é impressionante. Eu imagino a cena, né? A Bíblia diz que em alguns lugares eles acamparam um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, em alguns lugares, um ano, 2 anos. E nesses momentos de acampamento, veja, eram quase 2 milhões de peregrinos. A Bíblia diz que eram 600 homens, sem contar mulheres e crianças. Então era muita gente, era uma população muito grande. Eu já passei algumas vezes por aquele deserto ali e eu fico imaginando como aquele lugar suportou tanta gente e como aquilo aconteceu, como que Deus alimentou.
como Deus guiou, como Deus proveu todas as coisas durante 40 anos. E como a mão de Deus foi conduzindo tudo aquilo, não é? Mas o Senhor guiou. Eu fico imaginando que hoje nós não temos mais a nuvem física. Preste atenção no que eu vou dizer. Mas a semelhança daquilo que os israelitas faziam todos os dias, olhar para a nuvem, para ver a direção que ela tomaria para eles seguirem, nós precisamos hoje também olhar para a Bíblia e para a direção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque no deserto que nós enfrentamos hoje, existem muitos caminhos alternativos, muitas encruzilhadas. E a gente precisa estar atento à voz de Deus nos falando através da Bíblia e nos falando através do Espírito Santo. Então, se você tiver dúvida sobre qual caminho seguir, sobre qual direção tomar, então não vá simplesmente pelo conselho de amigos, de líderes, de pessoas próximas. Vá diretamente a Deus. Olhe para a nuvem. Olhe para a nuvem. Os amigos, os terapeutas, os pastores, os líderes religiosos, eles podem ajudar, mas quem realmente nos dá a direção segura é Deus. Uma das frases que eu mais, uma das perguntas, melhor dizendo, que eu mais respondi no meu ministério, que nesse ano já está chegando ao seu 41º ano, foi a seguinte: Pastor Brenha, principalmente jovens, liderei 20 anos no Ministério Jovem, em diferentes lugares aí no Brasil, e uma das perguntas que eu mais ouvia dos jovens nessa fase tão difícil da vida deles era o seguinte: Pastor, como que eu descubro a vontade de Deus para minha vida? E eu me lembro que em alguns momentos eu tinha uma formulazinha assim, preparadinha, uma receita de bolo, sabe aquela coisa? Ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. E eu achava que aquela resposta era a resposta que o jovem precisava ouvir, que as pessoas precisavam ouvir. Até que um dia o Espírito Santo me falou de maneira muito clara, quando alguém me fez uma pergunta, e eu já ia me preparar para dar uma resposta pronta. Eu senti nitidamente o Espírito Santo dizendo assim na minha mente: não responda. Diga para essa pessoa, se ela quer conhecer a minha vontade, o caminho que eu tenho para a vida dela, mande ela perguntar para mim. E eu confesso que eu mudei a minha resposta naquela hora e disse assim para aquele jovem: Jovem, eu poderia te responder de várias maneiras a tua pergunta, mas eu tenho uma resposta apenas para você. Se você quer saber qual caminho seguir ou qual direção tomar na tua vida, pergunte primeiramente para Deus. E Deus vai te mostrar, seja pela Bíblia ou pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz isso. Ouvireis atrás de ti uma voz dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Então, o Espírito Santo tem sabedoria divina para nos orientar. Então, todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, todas as nossas maiores perguntas, podemos compartilhar com pessoas, sim, mas Deus precisa ser o primeiro a ser consultado. E Ele não nos deixará ir pelos atalhos, Ele nos colocará no caminho certo, o caminho que nos levará para a terra prometida. A terceira lição, queridos, que nós aprendemos com essa história é que embaixo da nuvem nós seremos fortalecidos e transformados. Essa história do povo de Israel foi usada pelo apóstolo Paulo como algo muito importante. Se nós olharmos o que Paulo nos diz ali em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 4, nós encontraremos o seguinte: veja a declaração de Paulo.
Ora, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 1 e 4. 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora deixa eu explicar isso para vocês. Por que que Paulo diz assim? Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem. Note, sabe por que que Paulo não queria que o povo ignorasse? Que todos estiveram sobre a nuvem e que foram batizados no mar e pela nuvem. Note que Paulo pega aquele simbolismo do povo passando a seco pelo meio do mar e a nuvem para simbolizar dois tipos de batismos. Olha que coisa extraordinária. O batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. Ao eles passarem pelo mar, aquilo foi simbolicamente um batismo espiritual que eles não tiveram no Egito, para representar a quebra da aliança com o pecado e com o Egito, e o nascimento agora para uma nova experiência com Deus. Esse é o simbolismo do batismo nas águas. E Paulo diz que todos foram batizados, aqueles quase 2 milhões de peregrinos. E a nuvem representa o batismo também do Espírito Santo, porque é o Espírito que nos guia hoje, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito que diz: este é o caminho, andai por ele. É a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que nos orienta, mas, sobretudo, ele nos transforma. Assim como aquelas pessoas passaram e foram transformadas. O comentário adventista fala-nos de maneira muito clara que esse ato representa, e, e Deus queria exatamente dizer para o povo que eles estavam quebrando uma aliança com o Egito, uma aliança de pecado, de transgressão, de idolatria, e eles estão agora saindo para uma caminhada com Deus. Então, amigos, queridos irmãos, embaixo da nuvem, nós sempre seremos fortalecidos e seremos transformados. Eu quero que você guarde no seu coração para sempre essa lição, essas 3 lições. E eu quero te perguntar uma coisa antes de concluir. Você tem andado embaixo da nuvem? Você tem estado embaixo da nuvem? Porque embaixo da nuvem você nunca estará sozinho. Guarde isso. Embaixo da nuvem, você sempre será guiado pelo Senhor. E embaixo da nuvem, você sempre será fortalecido e será transformado. Que Deus abençoe você. Que você experimente todos os dias o cuidado do Senhor para com a sua vida. E que você jamais se afaste desse lugar mais seguro do mundo, que é estar embaixo da nuvem. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, pastor. Amém. Nossa, isso nos transportou, sabe, debaixo dessa nuvem, não é, pastor? Eu acho assim que é aquele sentimento quando estamos em oração, não é? Estamos ali na Exatamente. presença de Deus, pelo menos eu sinto assim. Eu estou ali com Ele, né? Depois que eu levanto dos joelhos, a vida espera, né? Mas ali, debaixo das asas, né, de Deus. Muito bonito, muito inspiradora a mensagem, o pastor, como sempre. Muito obrigada. E pode encerrar, pastor, com uma oração? Posso Por favor. assim. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Obrigado porque, a semelhança dos israelitas no passado,
a semelhança daquela nuvem que os protegia do sol, da coluna de fogo que os protegia do frio à noite. Obrigado, porque a semelhança disso, Pai, o Senhor nos guia hoje através da tua palavra, do teu Espírito Santo. Obrigado, porque não precisamos errar o caminho, não precisamos pegar os atalhos, não precisamos, Pai, nos desesperarmos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem demonstrado a cada momento que o Senhor quer ser o nosso grande líder, o nosso grande guia, e que no deserto que enfrentarmos, seja ele qual for, nós nunca estaremos sozinhos. Obrigado por tudo, Pai. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um que aqui está, sobre a vida de cada um que em algum momento ouvirá ou novamente refletirá sobre esse tema. Que o Senhor possa tomar todos nas tuas mãos e que a tua bênção nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida, até o dia em que colocarmos os nossos pés na terra prometida. Obrigado, Pai, por esse ministério lindo da Zina. Obrigado por todos que estão aqui e que a tua bênção esteja sobre nós esta noite e que os teus cuidados sejam permanentes sobre a nossa vida e que todas as nossas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. É a nossa oração, é o nosso pedido e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.